governador eleito Tarcísio de Freitas disse que nunca foi um bolsonarista raiz. Comungo das ideias econômicas, principalmente desse governo Bolsonaro, sou cristão, contra aborto, contra a liberação de drogas, mas não vou entrar em guerra cultural, aliás. Ele falou em entrevista à CNN. Falou também que não pretende entrar em guerra ideológica no governo dele. Diz que vai conversar com ministros do STF, não vai fazer o que erramos no governo federal de tensionar com poderes. Palavras aí do governador eleito. Ele falou também sobre a necessidade do presidente sair do casulo, Josias. E, além de tudo isso, houve um convite para que o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, entre também no governo de São Paulo, faça parte, né? Sem perceber, o Bolsonaro acabou transformando o seu isolamento pós-eleitoral num processo de emancipação política do Tarcísio de Freitas. Na campanha eleitoral, o Tarcísio se revelou uma alma permeável. Ele podia ser ele mesmo, mas também podia ser Bolsonaro. Essa mistura era fruto de estratagema, não de indefinição. Em 2022, não haveria Tarcísio sem Bolsonaro. Às vésperas de assumir o governo de São Paulo, o Tarcísio diz: nunca fui bolsonarista raiz. É como se a criatura, aproveitando-se da hesitação do criador, anunciasse em voz alta algo que o Gilberto Kassab, o seu novo operador político, já sussurrava nos bastidores. Em 2026, haverá Tarcísio sem Bolsonaro. Em tempos de Copa do Mundo, o Tarcísio está adotando o comportamento do Vinícius Júnior. A exemplo lá do craque da seleção brasileira, o novo governador paulista, ele se desloca pela esquerda do campo e pede preferência. Ele faz isso no pressuposto de que não lhe faltarão lançamentos procedentes do centro e da direita. O Tarcísio foge de bola dividida, ele diz: não vou entrar em guerra ideológica e cultural. Ele evita desentendimentos com o juiz. Vamos conversar com ministros do STF. Ele não confunde rivalidade com inimizade. Ele declarou, tudo isso que nós estamos falando aqui foi uma entrevista que ele deu à CNN. E ele declarou: quando for chamado pelo Lula, depois da posse, vou lá sem nenhum problema. E quando entender que preciso recorrer a ele, também. O Tarcísio se vacinou contra a acusação de traidor. Ele disse que tem muita gratidão pelo suporte que recebeu do Bolsonaro, contou que esteve com o Bolsonaro, que alertou o seu criador sobre a necessidade de ele sair do casulo, de se posicionar como uma liderança de centro-direita, de fazer uma oposição responsável. E o Bolsonaro não se animou a aproveitar as oportunidades que lhe foram oferecidas pelas urnas. E ele acaba se transformando numa oportunidade que o Tarcísio aproveita. O Gilberto Kassab, Diego, a quem o Tarcísio deu mão forte para conduzir a sua articulação política, o Kassab vai ser o secretário de governo do Tarcísio de Freitas, ele conhece como poucos um axioma, um velho axioma da política. Em política, o sujeito não pode estar tão próximo que amanhã não possa estar distante, nem tão distante que amanhã não possa se aproximar. O Tarcísio de Freitas, ele não rompeu com o Bolsonaro, ele está só avisando que o eleitorado de direita não precisa se apavorar, porque não vai ficar órfão, vai ter alternativa em 2026. Se o Bolsonaro permite, essa alternativa se apresenta prematuramente, antes do tempo. Como você já disse em outras oportunidades, foi você que disse, eu acho, Josias, não sei se sobre o Tarcísio, Bolsonaro de talheres, não sei se você se referiu a outra pessoa, mas te parece isso ou não exatamente? Não, eu dizia que o Tarcísio se apresentou na campanha como um Bolsonaro sem cloroquina, né? Era um Bolsonaro com um perfil técnico, era um Bolsonaro que não brigava com os fatos, não brigava com a ciência. Então ele aproveitou o prestígio eleitoral do presidente sem se confundir ideologicamente com o Bolsonaro. Ele se apresentou como um conservador com neurônios, um conservador que não briga com fatos, não briga com a ciência, não briga com vacina. E ele fez isso no Ministério da Infraestrutura. Ele foi um ministro que conseguiu apresentar resultados num ministério em que todas as áreas ao redor afundaram. Itamaraty, educação, saúde, lá estava o Tarcísio
na infraestrutura, mantendo investimentos que já tinham sido programados no governo Temer. Ele não brigou com os fatos. Ele foi da gestão Dilma. O Tarcísio de Freitas foi chefe do DENIT, que é o Departamento Nacional que cuida da conservação de estradas, e ele expurgou do DENIT o Valdemar Costa Neto, que agora está presidindo o partido do Bolsonaro. O Valdemar se referia privadamente ao Tarcísio de Freitas como um canalha, porque o Tarcísio limpou o DENIT, tirou o Valdemar e o partido dele do DENIT. Isso no governo Dilma. Então é um personagem que tem esse perfil, e ele agora se mostra minimamente inteligente. Ele nota a dificuldade do Bolsonaro de exercitar essa atribuição que as urnas lhe conferiram, de líder da oposição, e se apresenta. E está bem instruído, porque ele, sendo um homem técnico, procurou se cercar de quem entende de política, que é o caso do Gilberto Kassab. Então, está indo aquilo que parecia ser uma das maiores vitórias do Bolsonaro na eleição de 2022, foi a acomodação de um aliado no Palácio dos Bandeirantes, pode se transformar numa derrota do presidente, se o presidente permitir que esse deslocamento do Tarcísio de Freitas do bolsonarismo para o antibolsonarismo ocorra antes do tempo.